Mateus 14, a partir do versículo 13. Hoje à noite, Deus permitindo, eu quero pregar sobre o milagre da multiplicação. Primeira pergunta, quantos de vocês acreditam em milagres? Digam amém. Amém. Milagre é a especialidade de Deus. E a nossa especialidade é acreditar que Deus opera milagres. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister, não é justo, que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Querido Deus eterno Pai, que milagre! O Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, e foi capaz de alimentar mais de 10.000, 15.000 pessoas naquele dia. Todos estavam no meio de um deserto, e não havia, ó Pai, lugar onde eles pudessem se refugiar para se alimentarem. Pai, nós te agradecemos pelo poder de Deus. E a nossa igreja carece nesta noite do poder de Deus, não só para com a igreja, mas também em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, uma fé genuína para buscar e acreditar neste poder, no poder de operar milagres, seja qual for o milagre que nós estejamos precisando agora em nossas vidas. Fale conosco através da palavra. Aumente a nossa fé através da palavra. É o que precisamos e viemos buscar nesta noite no nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Você leu comigo que com apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos, Jesus Cristo foi capaz de alimentar mais de 10.000 pessoas. A Bíblia diz que havia pelo menos 5.000 homens, mas sem contar as crianças e sem contar as mulheres. Este milagre da multiplicação foi um dos maiores e mais importantes que Jesus já realizou sobre a face da terra. E ele aconteceu logo depois de uma grande tragédia, logo depois da morte de João o Batista. Jesus recebeu a notícia que o seu melhor amigo havia sido decapitado pelo rei Herodes. E ao invés de se sentir derrotado, Jesus tirou os olhos de si, da sua tristeza, e olhou para o sofrimento de outras pessoas. O verso 14 diz que ele, ao olhar para aquelas pessoas, sentiu compaixão por elas. A princípio, Jesus queria ficar sozinho, talvez para orar, talvez para chorar a morte de seu amigo, ou até mesmo para descansar. Mas uma grande multidão não o deixou em paz. Uma grande multidão o seguiu, ainda que de muito longe. E Jesus então olhou para o sacrifício, para o esforço físico daquelas pessoas e procurou ajudá-las. Meus irmãos, o que eu aprendo com isso é que quando Deus, lá do céu, observa, percebe que estamos sofrendo, mas que mesmo assim nós o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas, Ele deseja nos abençoar
e Ele deseja enviar milagres de sobre as nossas vidas. No caso de Jesus, irmãos, foi o milagre da multiplicação. Ele não só produziu comida para encher o estômago de 10.000 pessoas ou mais, como também Ele fez sobrar 12 cestos de comida, que mais tarde certamente foram usados para alimentar mais pessoas. O segredo da multiplicação é não olhar para si mesmo. Seja qual for o seu problema nesta noite, seja qual for o seu desafio, seja qual for a sua dor, o segredo da multiplicação é não olhar para si mesmo, mas para as pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu quero que você olhe para frente. Agora eu gostaria que você olhasse do lado. E agora eu gostaria que você olhasse para trás. O segredo da multiplicação é tirar os olhos de si mesmo e olhar para essas pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas. Este é o segredo do milagre. Aquele milagre jamais teria acontecido se Jesus Cristo tivesse feito questão de guardar luto, de chorar a ausência de João Batista, e o que teria sido muito normal para aquela época e para a tradição judaica, em que as pessoas guardavam não 1, nem 2, mas 30, 40 dias de luto, por causa de uma pessoa que havia partido. Mas Jesus, Ele viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Meus amados irmãos, a igreja continua precisando do milagre de multiplicação, mas não é de comida não, e sim de almas perdidas, sendo salvas e lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo. Assim como só Jesus tinha poder naquele dia para multiplicar a comida no deserto, eu tenho certeza que nesses 4 anos de igreja, só Ele tem poder para multiplicar a nossa igreja. Amém, irmãos? Só Ele tem poder para fazer a igreja crescer. Atos 2:47 deixa isso tão claro. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu quero ter certeza que cada pessoa que fizer parte desta igreja, fizer parte deste corpo, tenha sido trazida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele quem acrescenta. Às vezes você pensa, eu escolhi. Não, Deus direcionou. Amém, irmãos? A decisão foi minha? Não, a decisão foi de Deus. Ele acrescenta à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mas a nossa igreja precisa saber nesta noite o que é necessário para que Deus multiplique a sua igreja entre nós. O que é necessário para que Deus envie substitutos no lugar da família do pastor Sidney, no lugar da família do pastor Michael, no lugar da família do irmão Pedro. O que é necessário, meus irmãos, que eu e você façamos para que Deus possa multiplicar a nossa igreja? Em primeiro lugar, é necessário compaixão. É necessário verdadeiro tipo de amor. Pessoas não estão entrando na igreja atrás de doutrina necessariamente. Isso é importante. Mas elas estão entrando dentro da igreja atrás de amor. Elas estão atrás de amor sincero, genuíno, verdadeiro. Elas querem se sentir importantes. Elas querem se sentir parte de algo. Elas não querem ser usadas. Elas querem ser abençoadas. No versículo 14, e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Compaixão, meus irmãos, é um sentimento conectado ao nosso abdômen,
à nossa barriga. Os escritores da Bíblia literalmente acreditavam que o nosso aparelho digestivo era o trono do amor e da piedade dentro de cada um de nós. Jesus sentiu compaixão, significa que os seus órgãos internos foram remexidos, foram removidos, durante aquele momento que ele olhou para aquela multidão. E o que levou Jesus a sentir compaixão por aquele grupo de pessoas? Primeiro, ele viu os seus problemas materiais. Curou os seus enfermos e ainda disse: não é mister, não é justo que vão, dai-lhes voz de comer. Você sabia que todos os homens que vêm ao mundo sofrem problemas relacionados à matéria, problemas relacionados à nossa substância? Quando não é físico, relacionado à saúde, é problema material, é falta de algo que nós precisamos para viver. Jesus observou que no meio daquela multidão havia muitos doentes, não havia comida no deserto. Ele não se ocultou, ele não se omitiu, mas os discípulos se ocultaram e os discípulos se omitiram e disseram: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem para si comida. Em outras palavras, Jesus não é problema nosso. Jesus é problema de cada uma delas. Se está doente, se está faminta, mande-os embora, cada um por si e Deus para todos. Infelizmente, essa tem sido uma atitude decorrente dentro das igrejas também. A irmã fulana está doente, é problema dela e de seus familiares. O irmão cicrano perdeu o emprego, é problema dele. Mas Jesus disse que não. Jesus disse: não é justo, não é mister que vão, dai-lhes voz de comer. Estão doentes, nós podemos curá-los através da oração, através de remédios, através de médicos e através de tratamento. Estão famintos, podemos alimentá-los. A verdadeira compaixão não se omite e não se oculta. Ela faz a sua parte. Amém, irmãos? Ela faz a sua parte. Certa vez uma jovem me disse: eu quero fazer parte de uma igreja na qual eu possa entrar e sair sem ser notada, sem ser observada. Eu quero faltar sem que ninguém sinta a minha falta. Eu disse: então você não está atrás de uma igreja, você está atrás de um clube social. Mas na igreja você sempre vai fazer falta. Amém, irmãos? Na igreja você sempre vai ser observado. Na igreja você sempre vai ser notado. Porque você faz parte de uma família e dentro de uma família todos nós somos importantes. Em segundo lugar, ele viu os seus problemas espirituais. Marcos 6:34 descreve assim: Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Veja então que Jesus não se limitou a apenas a ajuda material, mas principalmente a ajuda espiritual, que é sem dúvida nenhuma a maior necessidade do ser humano. Ele se ofereceu para ser pastor daquelas pessoas, mas como? Através do ensinamento, irmãos, sólido, através do ensinamento da palavra de Deus. Depois do culto, um jovem casal da igreja procurou uma família de visitantes, se apresentou a eles, e no meio da conversa, este casal se prontificou a visitar aquela família durante a semana e ajudá-los no que fosse necessário. Mal se conheciam, mas o casal já se prontificou. Por outro lado, você sabe disso. Há visitantes que entram nas igrejas e saem das igrejas sem jamais serem observados.
sem jamais serem cortejados, sem jamais serem cumprimentados. Como os discípulos, essas pessoas estão dizendo: pastor, a hora já é tarde, a hora já é avançada, não temos tempo para fazermos novas amizades, novos amigos, conhecermos novas pessoas. Mas Jesus disse: é necessário, é mister se importar com a vida espiritual dos outros, mas principalmente daquelas pessoas que Deus traz para nós. Assim que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o apóstolo Paulo foi cortejado por ninguém mais, ninguém menos do que por Barnabé. Barnabé correu muitos riscos. Ele não sabia se Paulo era sincero ou não, se Paulo ainda era perseguidor da igreja ou não. Muitas pessoas achavam que Barnabé não deveria ser amigo de Paulo, mas a compaixão de Barnabé foi maior do que o medo de Barnabé, e ele acabou discipulando o maior apóstolo de todos os tempos. Nesta noite, meus irmãos, não interessa saber se as pessoas são sinceras ou não, se as pessoas merecem ou não, mas se Deus coloca as pessoas na nossa vida, nós precisamos ser uma bênção na vida delas. O milagre da multiplicação no Templo Batista Maranata só irá acontecer se eu e você passarmos a observarmos as pessoas e sentir compaixão sincera por cada uma delas. Por quê? Por que multiplicar uma igreja que não se importa com as necessidades materiais e espirituais das pessoas? Por que Deus se daria o trabalho de multiplicar uma igreja que realmente não esteja visando o bem das pessoas que estão dentro daquela igreja? O que é necessário para que Deus multiplique a sua igreja entre nós? Compaixão, amor. Em segundo lugar, é necessário confiança ou fé. Jesus disse: dai-lhes vós de comer. Nós estamos no deserto, nós não temos comida nem para nós. Como que iremos alimentar 15 mil, 20 mil pessoas? O que você faria se Jesus lhe dissesse, nesta noite, para alimentar 10 mil pessoas com apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Eu, pessoalmente, não duvidaria do meu Deus, não duvidaria do meu Jesus, mas eu pensaria como ser humano. Imediatamente eu iria procurar um triturador, e eu iria triturar aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos em 15 mil pedacinhos. E eu iria então dar um pedacinho para cada uma daquelas pessoas, mas esta é a solução humana. Não seria suficiente, não iria alimentá-las. Essa é a solução sem fé, sem confiança. Jesus realmente fez esta pergunta para os discípulos em João 6,5. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Talvez Jesus esteja perguntando nesta noite: o que o Templo Batista Maranata vai fazer para trazer substitutos no lugar do pastor Sidney, pastor Michael e irmão Pedro? Talvez ele esteja nos experimentando para saber o que nós vamos fazer. Filipe, para quem Jesus fez a pergunta, imediatamente pegou a calculadora e começou a calcular, fazer as contas e disse: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Em outras palavras, Jesus, mesmo que nós tivéssemos muito dinheiro, e ainda que achássemos um supermercado no meio do deserto, não daria. Filipe demonstrou falta de fé, falta de confiança, falta de esperança, e ele disse: não tem jeito. Esta foi a resposta
para Jesus. Mas tem jeito. Eu e a minha esposa passamos nosso primeiro Natal na cidade de Goiânia, sozinhos. Somente eu, ela e a nossa filha mais velha, que tinha 1 aninho de idade. Passamos o nosso primeiro Natal sozinhos, naquela capital, naquela grande cidade, sentindo falta de nossos familiares, da nossa igreja, que havia ficado aqui em Ribeirão Preto. Minha esposa me disse chorando: o que estamos fazendo aqui? Ninguém nos conhece, ninguém parece precisar de nós. Através da fé, eu abracei a minha esposa e com calma respondi: no próximo Natal, haverá pessoas que nos amam ao nosso redor. No próximo Natal, no nosso segundo Natal, havia pelo menos 25 pessoas dentro da nossa casa, realizando a ceia do Natal juntamente conosco. Todos eles salvos, irmãos em Jesus Cristo. Terceiro Natal, quarto Natal, já não cabiam mais pessoas dentro da nossa casa e foi necessário realizar a ceia de Natal no prédio da igreja, porque o número cresceu, não podíamos mais fazer o Natal na nossa própria casa. Eu quero que você saiba nesta noite, Deus irá multiplicar a sua obra no nosso meio, através da fé, amém, irmãos? Através da confiança. Jabez, no Velho Testamento, ele orou assim, e eu estou orando também: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, irmãos? Deus vai conceder o que nós estamos precisando, o que nós estamos pedindo, porque nós confiamos em Deus. Nós não estamos confiando no diploma do homem, na capacitação do homem, nós estamos confiando no poder de Deus. Nós acreditamos que desde que haja amor, desde que haja confiança, Deus acrescenta à igreja aqueles que hão de se salvar. Multiplicação é resultado de compaixão, é resultado de confiança em Deus. Várias vezes eu já fui chamado para falar a missionários, falar a pastores, sobre crescimento numérico de igrejas. E eu sempre recusei esses convites, porque eu tenho convicção que crescimento numérico não vem da gente, vem de Deus. Eu tenho convicção que, se tratando de uma igreja fiel a Deus, é Deus quem põe e é Deus quem tira. Nós precisamos não só dizer, mas acreditar que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja é dele. Cabe a nós ter compaixão. Cabe a nós ter confiança. E em terceiro lugar, é necessário colaboração. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Você e eu sabemos que Deus criou este mundo do nada. Mas a multiplicação dos pães e dos peixinhos foi feita a partir da própria substância dessas coisas. Ou seja, Jesus, ele, na verdade, utilizou algo que já havia sido criado para multiplicá-lo. João 6, verso 9 diz que um jovenzinho cedeu a sua própria comida para que Jesus pudesse usá-la. Veja então como eu e você, nesta noite, podemos também colaborar com a obra de Deus. Primeiro,
através do sacrifício. Nós vamos participar da obra de Deus com sacrifício. Está aqui um rapaz, e na língua original, a palavra rapaz ali significa criança. Talvez ele tivesse entre 12 a 15 aninhos de idade, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas olha a falta de fé deles. Mas que é isto para tantos? Provavelmente aquele rapaz estava sozinho, no meio do deserto, no meio daquela multidão. A comida era tudo que ele tinha. E ao entregá-la, ele estava dizendo adeus para o seu almoço. Talvez para a sua janta, para os dois. Então foi um ato de sacrifício da parte dele. Agora eu pergunto, onde estavam os fariseus? Onde estavam os escribas? Onde estavam os doutores da lei? No meio daquela multidão, com certeza, mas jamais teriam sacrificado a sua refeição em prol do Evangelho. Irmãos, às vezes a obra de Deus exige sacrifício. Paulo disse em Atos 20, verso 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo não contava o sacrifício, desde que ele estivesse cumprindo a sua missão. Durante a campanha para a compra de um terreno, um pai de família doou toda a poupança que ele havia guardado ao longo dos anos para mandar o seu filho para a faculdade. O menino já tinha 15 anos. 2 anos depois ele iria para a faculdade. O pai pegou todo aquele dinheiro de 15 anos e deu para ajudar na compra de um terreno. Na época, a mãe, a esposa, ficou muito preocupada, mas ela apoiou a decisão do marido, acreditando que ele era um homem de oração, e ele era. 2 anos depois, o menino foi enviado para a faculdade, os pais conseguiram pagar a faculdade, o rapaz já se formou, e o terreno que aquela família ajudou a comprar, nele hoje existe uma escola cristã, e através dos anos, dezenas, se não centenas de crianças já receberam Jesus Cristo como Salvador. Valeu a pena o sacrifício daquela família. Deus deseja multiplicar a nossa igreja, amém, irmãos? Mas precisamos fazer a nossa parte, e às vezes isso exige sacrifício de tempo, dinheiro e principalmente de nossos talentos, que muitos estão enterrando e deixando de usá-los para a glória de Deus. Todos querem ver a igreja crescer. Quantos querem ver a igreja crescer? Digam amém. Amém. Todos querem ver o surgimento de novas igrejas? Todos querem ver a salvação de almas perdidas? Mas todos deveriam então colaborar, fazer parte com mais sacrifício e também com prontidão. Veja só, lá em João 6:9, está aqui um rapaz, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Assim que Jesus fez a pergunta, André, o discípulo, respondeu, está aqui um rapaz. Provavelmente, era um jovem ainda em crescimento, baixinho como eu. Na hora que ele ouviu a pergunta de Jesus, no meio daquela multidão, ele pulava e dizia, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. André estava por perto, ouviu aquela criança e disse, eis aqui um rapaz. O certo é que não demorou nada para que aquela ajuda chegasse às mãos de Jesus. Mas o que me chama a atenção não é a prontidão daquele menino, mas o silêncio da multidão. Claro que todos poderiam ouvi-lo, porque todos estavam calados.
estamos sempre esperando que outros façam a obra de Deus por nós. Sempre esperando que outros sustentem a obra missionária por nós. Que outros evangelizem por nós. Que outros orem por nós. Que outros visitem por nós. Que outros frequentem os cultos da igreja por nós. E sem dúvida nenhuma, outros farão. Mas nós perderemos as bênçãos. E nós perderemos os galardões. Quando fizemos a campanha para a compra do terreno, onde hoje está o Templo Batista Maranata de Aparecida de Goiânia, a nossa quarta igreja, um irmão da igreja falou para mim diretamente que não iria participar daquela campanha, mas esperar para ver se a igreja iria precisar ou não da ajuda dele. Os meses se passaram e realmente a igreja não precisou da participação dele. O jovem rapaz não esperou para ver se outros iriam ajudar no lugar dele. Ele quis ser o primeiro e por isso, irmãos, ele participou de um dos maiores milagres que Jesus Cristo realizou sobre a face da terra. E agora João diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. Às vezes, você e eu trabalhamos por Cristo há 10, 15, 20, 30 anos. Desmoronamos. Largamos tudo. Perdemos tudo que havíamos construído, em termos de galardão. Alguém me disse: pastor, graças a Deus, o senhor veio para Ribeirão Preto. Se o senhor não tivesse vindo para Ribeirão Preto, eu jamais teria conhecido a Cristo. Eu respondi para aquela pessoa: se eu não tivesse vindo, outro teria vindo em meu lugar. Porque Deus não fica sem testemunha. A diferença é que eu não teria recebido o galardão. Vamos entender isso de uma vez por todas? Deus não fica sem testemunha. Devemos colaborar com a obra de Deus através do nosso sacrifício e prontidão. Mas se não colaborarmos, Deus chamará outras pessoas em nosso lugar. Multiplicação é resultado de compaixão, confiança em Deus, colaboração em sua obra. E por último, é necessário coordenação. No verso 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Ao ler o Novo Testamento, qualquer leitor perceberá a organização de Jesus e dos seus apóstolos. Irmãos, a obra de Deus não pode ser feita ao acaso. Tudo precisa ser bem planejado, tudo precisa ser em ordem. Jesus mandou a multidão se assentar em fileiras. Não é interessante isso? Só depois a comida pôde ser servida. Primeiro, o povo se assentou. Depois, Jesus Cristo multiplicou a comida, passando a comida para os discípulos. E os discípulos passando a comida para as pessoas. Quantos percebem a organização? Ordem. Quantas vezes, nesses 25 anos, pessoas entram na igreja que eu não conheço, não sei de onde vieram, e elas apenas me dizem isso: eu sou missionário de tal lugar, Deus me enviou para falar nesta noite à sua igreja. Eu tenho um testemunho para dar. Interessante, porque Deus falou contigo, mas não falou comigo que você estava vindo. E na nossa igreja as coisas não acontecem assim, nós gostamos de planejar tudo de antemão. As coisas não acontecem na igreja por um acaso. É claro que o Espírito Santo tem total liberdade para mudar os nossos planos,
mudar a nossa a programação, mas na maioria das vezes Ele não muda. Por quê? Porque Ele é um Deus de ordem. Paulo disse para a igreja de Corinto: mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então, o milagre da multiplicação é algo que acontece o tempo todo. Nós éramos em 3 pessoas. Em menos de 10 anos, Deus havia multiplicado para 300. Quantos acreditam nisso? Porque aconteceu. Nós começamos a ajudar, a apoiar 2 famílias de missionários. Em menos de 10 anos, eram 60. Quantos acreditam nisso? Nós éramos uma igreja dentro de uma edícula, lá em Goiás, chamada de Barracão. Hoje, aquela igreja da edícula, ela ocupa um prédio magnífico, com espaço para mais de 550 pessoas. Quantos acreditam nisso? E nós éramos apenas 3 membros de uma família de missionários que saíram desta cidade no final de 1993, dia 1º de novembro de 1993, sem lenço, sem documento, sem dinheiro, sem respaldo, sem nenhum tipo de ajuda. Hoje, 25 anos mais tarde, nós somos em 5 igrejas e a 6ª igreja já está sendo iniciada. Mas, pastor, o que é necessário para que Deus multiplique a sua obra? Compaixão, amor genuíno, amor verdadeiro. É necessário confiança. Quantos acreditam? Ele pode, Ele pode. Nós não duvidamos disso. É necessário colaboração, participação, envolvimento. E é necessário organização. As coisas não podem ser feitas ao acaso. Nós precisamos saber o que estamos fazendo para Deus. Esta é a proposta do milagre de multiplicação. Do que nós mais precisamos nesta noite como igreja, alguém diria de dinheiro. Deus pode dar em dobro. Outros diriam de mais membros. Deus pode dar em dobro. Mas para isso, veja o verso 20. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Quando nós saímos dessa cidade para o centro-oeste, nós não sabíamos que voltaríamos com as nossas alcofas cheias. Meus irmãos, eu já vi acontecendo, e eu vou ver de novo. A obra de Deus vai progredir, a obra de Deus vai prosperar.